o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar essa palavra dos nossos corações. Queridos, o tema dessa reflexão se chama o caminho da obediência. Nós vemos aqui que os discípulos, eles ouviram a voz do mestre. Amém? Nós vemos aqui que no início do versículo 35, já era tarde. Os discípulos poderiam muito bem dizer: Jesus, mestre, já é tarde. Por que nós vamos para outra margem, Jesus? Já é tarde. Não é melhor nós esperarmos aqui e amanhã, no clarear do dia, no início do dia, quando for mais claro, nós podemos então atravessar para outra margem? Os discípulos aqui, nós percebemos que em momento algum eles questionaram Jesus. Em momento algum eles se recusaram a atravessar para o outro lado. Amém? E nós percebemos, de acordo com o tema dessa reflexão, que os discípulos, eles estavam no caminho da obediência. Amém? E eu aprendo aqui algumas lições. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos que obedecer o Mestre. Nós temos que obedecer as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor. Lá em João, capítulo 15, versículo 21, diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Nós, como discípulos de Jesus, nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Nós temos que obedecer aquilo que está na palavra do Senhor. É fácil, irmãos? Não é fácil. Muitas vezes nós somos desafiados de forma assim bem ferrenha a fazer a vontade do Senhor. E a gente tem que se posicionar como servos e servas do Senhor e nos submetermos à vontade do Senhor. Às vezes é tão difícil a gente perdoar, às vezes é tão difícil a gente amar os nossos inimigos, a gente orar por aqueles que se opõem a nós, mas o nosso Senhor Jesus, Ele quer que nós façamos a vontade dEle. Amém? E queridos, algumas lições que eu consegui extrair desses pequenos versículos. A primeira lição é que o discípulo de Jesus, ele deve andar no caminho da obediência. Amém? O discípulo de Jesus, por mais difícil que seja, nós, como discípulos de Jesus, como servos do Senhor, nós temos que andar no caminho da obediência. A segunda lição que eu consegui extrair dessa reflexão é que o discípulo de Jesus, ele vai enfrentar tempestades. Tem alguns lugares em que é pregado um pseudo-evangelho, que o crente não adoece, que o crente não passa por aflição, que o crente não passa por tribulação, que o crente não vai enfrentar dificuldade alguma.
Venha para Jesus, venha aqui para a igreja que você não vai enfrentar nenhuma dificuldade. Vai ser só bonança. Queridos, isso é mentira. Isso é um pseudo-evangelho, é um falso evangelho que não é o evangelho de Jesus. Porque na palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Senhor Jesus, Ele nos diz na sua palavra que nós vamos enfrentar aflições. Sim, nós vamos passar por adversidade, sim, nós vamos enfrentar tempestade, sim, mas a diferença é que se Jesus, Ele estiver no barco das nossas vidas, esse barco não vai naufragar, porque o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Eu acho interessante que a popa do barco, ela é a parte traseira do barco. E essa parte do barco, ela dá toda a direção e a estabilidade da embarcação. E assim é o nosso Senhor Jesus nas nossas vidas. Ele que dá a direção, Ele que dá a estabilidade da embarcação das nossas vidas, para que essa embarcação não venha submergir, para que essa embarcação não venha ser deteriorada, para que essa embarcação não venha ser acabada. Porque o nosso Jesus, Ele está no barco das nossas vidas. E a terceira lição que eu aprendo nessa palavra é que o discípulo de Jesus, ele pode se atemorizar em meio às tempestades. Queridos, nós passamos por tantas situações adversas e nós nos encontramos em muitas delas atemorizados, com medo, apavorados. E nós temos que nos lembrar do salmista, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Nós temos sempre que nos lembrar que o nosso socorro, ele vem do nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, é o grande eu sou. É o Deus que não há nada demasiadamente impossível para Ele. Lá em Jeremias 32, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu, o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente impossível para mim? E não existe. Não existe, queridos, nada que seja demasiadamente impossível para o nosso Deus. Não há nada e nem ninguém, nem nenhuma situação em que a poderosa mão de Deus não possa alcançar. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. O nosso Deus, Ele não dorme. Jesus, Ele estava dormindo no barco, mas Ele estava no controle de tudo. Amém? Lá no Salmo 121 diz que o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. E fala também no versículo 4: exceto que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele está 24 horas regendo toda a terra, com todo o controle nas suas mãos. Amém? E nós vemos aqui, queridos, que essa tempestade, apesar de ser uma tempestade natural, trazendo para os nossos dias, nós enfrentamos tempestades nas nossas vidas que representam adversidades, representam problemas, representam dificuldades que nós enfrentamos e muitas vezes nos atemorizamos. Eu me lembro que há alguns anos atrás, meu tio, ele estava na hemodinâmica do hospital. Ele foi fazer um procedimento, foi fazer um CAT, um cateterismo cardíaco. E no momento que ele estava fazendo esse procedimento, eu estava na minha casa. E ali eu comecei a orar e clamar pela vida dele. Comecei a orar, comecei a clamar. E eu fiz que nem um salmista, eu elevei os olhos para os montes, né? Eu clamei ao Senhor, eu digo: Senhor, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
eu não posso fazer nada, meu Deus, mas o Senhor pode todas as coisas. E eu comecei a clamar naquele momento e disse: Senhor, entra com a tua intervenção poderosa na vida do meu tio nesse momento. Entra com a tua intervenção. E depois que passou todo o procedimento, eu fiquei sabendo que o médico que estava fazendo o procedimento, ele tinha decidido que ele ia fazer uma cirurgia aberta. E como meu tio estava tomando uma medicação, se ele tivesse feito essa cirurgia aberta, meu tio tinha morrido lá na mesa cirúrgica. E no momento que eles estavam decidindo se ia fazer cirurgia aberta, ia converter a cirurgia para cirurgia aberta ou não, meus irmãos, Deus que usou o médico. Chegou um médico na hora e disse: não abre ele, se abrir ele vai morrer na mesa de cirurgia. Queridos, isso é Deus. É Deus, é intervenção divina. Na palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A nossa oração, o nosso clamor move a mão de Deus. E ali, depois que eu fiquei sabendo do que havia acontecido no procedimento, eu fiquei glorificando o nome do Senhor. Eu não tenho dúvidas que foi no momento que eu estava orando, que eu estava clamando, que eu estava intercedendo pela vida do meu tio. E ali eu vi o agir de Deus. Todas as vezes que eu vou para a igreja domingo de manhã, que eu olho meu tio ali vivo, respirando, eu glorifico ao Senhor. Eu digo: Senhor, obrigada, porque o Senhor atendeu o meu clamor. Porque meu tio está vivo, está respirando para a glória do teu nome. E meu tio é um servo do Senhor. E quantas vezes, em situações adversas, eu recorri ao meu Deus, eu recorri ao Senhor. E eu digo para vocês, não tem idade para clamar ao Senhor, não. Eu aceitei a Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Eu fui nascida e criada num lar cristão. Mas com 9 anos de idade, eu me ajoelhei no pé da minha cama. Eu me ajoelhei e fiz uma oração bem simples, singela, aquela oração de criança. Eu nem sabia orar direito. Eu só falei para o Senhor naquele momento. Eu digo: Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Faz a tua vontade, Senhor. Eu entrego minha vida em tuas mãos. E desde aquele dia, a minha vida foi transformada pelo Senhor. A minha vida foi mudada. E nós, depois que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, queridos, nós passamos pelo processo da santificação. Nós somos como um vaso na mão do oleiro. E o nosso Deus, como oleiro, Ele vai nos moldando, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos transformando. Amém? Tem coisas que Deus ainda precisa trabalhar muito na minha vida, mas eu tenho clamado a Ele. Eu digo: Senhor, me molda, vai trabalhando, vai me lapidando. Porque, queridos, é a luta da carne contra o Espírito. Mas a nossa carne quer gritar mais alto e o Espírito Santo de Deus vem trabalhando. Amém? E, queridos, nós não conseguimos essa mudança na força do nosso braço. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou mudar. Não. Se não for o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, a gente não consegue ser transformado. E é uma transformação que vem de dentro para fora. É o Espírito Santo de Deus que vai nos transformando. Então, queridos, aqui nós aprendemos pelo menos essas 3 lições. E nós vemos que diante dessa grande tempestade, Jesus estava dormindo e os discípulos se atemorizaram, ficaram com medo. Quantas vezes nós ficamos com medo? Quantas vezes nós duvidamos do poder do nosso Deus? Quantas vezes nós ficamos assustados? Mas nós temos que ter a convicção que o nosso Jesus, Ele está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Amém? E nós, queridos,
nós, além de vivermos a palavra do Senhor, nós temos que confiar e colocar em prática essa palavra. Porque às vezes a gente só lê assim o versículo, amém, né? Vamos confiar no Senhor, o Senhor é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não, nós temos que ter essa convicção. O Senhor é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós temos que ter essa convicção. E nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você não se alimentar da palavra, como é que seu coração vai ser cheio de fé? Como é que você vai enfrentar as adversidades da vida se você não meditar na palavra do Senhor, se você não orar, se você não tiver uma vida de intimidade com o Senhor? Como é que nós vamos enfrentar as intempéries da vida se nós não estivermos alicerçados na palavra do Senhor? Porque, queridos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva. Ela é eficaz. Quantas vezes nós estamos numa situação difícil, mas nós meditamos na palavra do Senhor, nós somos renovados. Amém? E o Senhor Jesus, ele desperta do sono, e o que ele faz, queridos? Ele repreende o vento e ele diz ao mar para ele se aquietar. O nosso Deus tem poder. O nosso Deus, ele tem poder para acalmar essa tempestade que está na tua vida. Eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando, que você vê, olha para um lado, para o outro, a embarcação da sua vida parece que vai naufragar, o vento está contrário, a tempestade é grande, você pensa que vai se acabar. Mas eu quero dizer nesta noite que essa tempestade que você está enfrentando não é para te matar, não. A tempestade que você está enfrentando é para você contemplar o agir de Deus na sua vida. É para você contemplar o Deus do livramento, o Deus que tem todo o poder para acalmar a tempestade, o Deus que tem todo o poder de agir, de intervir nessa situação que você pensa que não tem solução. Mas para Deus nada é impossível. Deus, ele tem o poder de abrir o mar vermelho. Ele tem poder de nos fazer passar por cima dessa tempestade a pés enxutos. Ele tem o poder de mudar a situação. Queridos, mesmo em meio à tempestade, nós não podemos esquecer do Deus que nós servimos. É fácil, não é? Mas nós temos que sempre recorrer ao nosso Deus, o grande eu sou, o Deus que tem poder de acalmar qualquer tempestade nas nossas vidas. E Jesus, ele questiona os discípulos: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Os discípulos, eles caminhavam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles viam os milagres de Jesus, eles viam Jesus operando milagres e maravilhas, mas mesmo assim, em meio à tempestade, eles duvidaram, eles se atemorizaram. E muitas vezes nós nos encontramos nessa mesma situação. E, queridos, nós temos que ter essa convicção no nosso coração de que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que o nosso Deus, ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Amém? E nós, como discípulos de Jesus, nós, como diz na palavra do Senhor, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Queridos, nós temos que olhar e contemplar as coisas do alto, porque nós somos aqui apenas peregrinos.
Nós estamos aqui apenas de passagem. A nossa morada é celestial. Não interessa se você mora numa casa de taipa, de barro, se você mora numa casa de alvenaria, se você mora num castelo, se você mora num apartamento, não interessa. Tudo isso aqui vai passar. Isso aqui não vale nada. Como diz na palavra do Senhor, se nós esperamos apenas nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui tudo é passageiro, queridos. A nossa morada é celestial. A nossa morada é eterna. Amém? E nós temos que sempre ter isso em mente. E quando fala em se atemorizar, eu me lembro da palavra do Senhor, quando Deus fala a Josué. Abra lá na palavra do Senhor, lá em Josué, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para crianças reverência, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, nosso Deus, Ele é com você. Por onde quer que você andar, o nosso Deus, Ele é conosco. O nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Queridos, que nós saiamos dessa noite com a convicção nos nossos corações, que ainda que a gente passe por tempestades, ainda que a gente passe por adversidades, mesmo obedecendo a voz do Mestre, mesmo andando no caminho da obediência, nós iremos passar por tempestades. Mas nós não podemos nos esquecer do Deus que nós servimos. Nós não podemos nos esquecer que o primeiro que nós temos que recorrer é ao nosso Deus. Nós estamos aqui, como eu já disse, apenas de passagem. Mas Deus tem uma mansão celestial preparado para os servos dele, preparado para os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, preparado para os verdadeiros discípulos do Senhor. Nós temos enfrentado tempos difíceis. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. O diabo, ele não vê idade, ele não vê faixa etária, ele não vê conta bancária. Ele quer atingir e destruir a todos, porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas, queridos, nós precisamos, como verdadeiros discípulos de Jesus, estarmos alicerçados na palavra do Senhor.
em oração, vigiando e orando, como diz a palavra do Senhor, vigiar e orai. Não é só orar, tem que vigiar, porque muitas vezes a gente não vigia e a gente acaba passando por situações difíceis. E na palavra do Senhor também diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Queridos, para finalizar, eu queria que você abrisse na palavra do Senhor lá em Apocalipse. É sempre bom a gente estar refletindo em Apocalipse, porque a gente tem que sempre lembrar que Deus tem algo grande preparado para os discípulos dele. Deus tem algo tremendo na eternidade com aqueles que de fato buscam o Senhor com toda a sinceridade do coração e são verdadeiros discípulos do Senhor. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 22, a partir do versículo 12. Nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor, porque quando o Senhor vier, Ele vai buscar uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que lava as suas vestes, com as vestes puras, com o coração puro, com as mãos puras diante do Senhor. Diz assim, Apocalipse 22, a partir do versículo 12. Eis que venho sem demora. Viu, crianças? É o nosso Senhor Jesus. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E para finalizar, queridos, eu queria deixar essa reflexão. Nosso Senhor Jesus está vindo. Nós estamos vendo rumores de guerra, nós estamos vendo a situação adversa do nosso país e fora do nosso país. Tantas brigas políticas, tantas dificuldades. O nosso país tem enfrentado tanta dificuldade. Nós temos vivido tempos difíceis, mas o nosso Senhor Jesus, Ele vem nos buscar. Ele vem buscar a igreja dele, mas nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar preparados, porque quando o Senhor Jesus vier nos buscar, nós temos que estar prontos para a volta dele, para subirmos com ele em glória, para desfrutarmos da cidade santa, para desfrutarmos daquilo que Deus tem preparado. Nós precisamos ter a convicção da salvação em Cristo Jesus, a convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque, queridos, como eu já disse, nada nesse mundo vale. Tudo nesse mundo é passageiro. Riqueza,
status, posição social, aquisições, tudo isso vai passar. Mas aquilo que nós temos em Cristo, nem a morte vai nos roubar. Nem a morte vai nos roubar, porque quando nós fecharmos os nossos olhos aqui em terra, nós estaremos com os nossos olhos abertos na glória com o Senhor. Amém? E queridos, nós temos que ter em mente que nós temos que nos preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus. Aqui ninguém quer ter uma morte eterna, enfrentar uma morte eterna, enfrentar um lago de fogo e enxofre. Ninguém quer enfrentar isso. Por isso, queridos, nós precisamos estar preparados para a volta do nosso Mestre. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Bruno para orar, encerrando o culto dessa noite. Foi uma simples reflexão durante a semana. Marcos 4,